Bom, vou iniciar então me apresentando para aqueles que não estiveram, né, nos demais encontros. Eu sou a Lucila, trabalho na gestão de contas da GVDASA, atendendo exclusivamente, né, o cliente La Salle. E a gente vem fazendo, então, desde semana passada, né, alguns treinamentos em relação às rotinas de secretaria, tá? Hoje a gente finaliza esses processos, né? E na sequência a gente, então, no restante da semana vai trabalhar um pouquinho sobre os portais, tá? Então, a gente trabalhou na semana passada toda a questão de início ali, né, das atividades do ano letivo, né? E veio fazendo essa construção até chegar hoje, então, que a gente vai falar um pouquinho sobre ensino médio, novo ensino médio, sobre alguns relatórios. Antes da gente iniciar aqui, propriamente dito, o conteúdo, a gente vai retomar aqueles nossos recadinhos, né, básicos que a gente sempre faz no início ali, que é explicando o nosso método de trabalho. Então, os nossos encontros, eles duram em torno de 2 horas, né, com 1 hora e meia de apresentação do conteúdo, e aí as dúvidas, então, a gente dá um tempinho ali no final, né, uma meia horinha para a gente poder fazer comentários e questionamentos sobre o que a gente apresentou aqui. Os encontros serão gravados, né, para consultas posteriores. No final de cada apresentação, a gente sempre vai disponibilizar questionário, tá? Referente ao que a gente apresentou aqui. E este questionário, ele vai valer como lista de presença. Então, aqueles que responderem este questionário, né, vão ter a presença confirmada ali no nosso encontro, tá? E no final, então, que nem hoje é o último dia de secretaria, quem participou de todos os dias, né, 100% de frequência, a gente vai disponibilizar depois um certificado de participação, tá? Para quem frequentou todos os dias aqui, esteve presente aqui nos nossos encontros. O mesmo depois para os 3 dias de portal, e depois a gente, na semana que vem, tem 3 dias de formação de tesouraria, desculpa, tá? Então, na semana que vem, tem esse outro módulo, que daí também a gente vai disponibilizar o certificado para quem participar 100%, certo? Então, como eu estava falando, a gente viu aqui, né, no início, todos os processos, né, em relação à questão de secretaria, tudo que a gente precisa fazer, desde abrir o período, fazer as matrículas, né, todo esse processo. Daí, na sexta-feira, a gente falou um pouquinho sobre a configuração dos cursos extra e turno integral, né, que é uma configuração um pouquinho diferenciada de curso, né, então a gente abordou as rotinas que envolve, como é que a gente configura, como é que ele funciona, e hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o novo ensino médio, né. Nós temos uma legislação que prevê essas alterações, né, no novo ensino médio, porque ele vem com essa questão toda dos itinerários, né? Que são as disciplinas, né, que o aluno tem como escolher, né, as disciplinas que ele vai cursar. Então, além daquela formação geral básica, da Base Nacional Comum, daquilo que é previsto em lei que o aluno precisa ter, né, um número X de horas em relação a cada componente curricular, também a gente tem essas formações, nesses itinerários formativos, que são opcionais no sentido de escolha, né, de quais áreas que o aluno vai estudar, né. Então, a gente, dentro dessa questão toda da configuração do novo ensino médio no sistema, a gente tem toda uma estrutura, né, que envolve várias rotinas, tá? Desde o cadastro do curso, que tem algumas sinalizações um pouquinho diferentes, ali algumas coisinhas que a gente precisa olhar quando se refere, né, a esse curso, porque ele tem ali algumas parametrizações diferentes, né? Cadastro do currículo também, tem algumas novidades ali, desde que foi, né, criado o novo ensino médio, a gente teve que fazer umas adaptações ali para atender. Cadastro de tipo de componente que a gente não tinha antes no sistema, a gente só tinha 2 tipos de componentes, né, que era a base nacional comum, parte diversificada. Então, esses dois, todas as disciplinas tinham que se enquadrar nesses 2 tipos. Hoje, a gente tem a possibilidade de cadastrar novos tipos, que é para poder também implementar ali os grupos, né, das disciplinas, que depois a gente vai visualizar ali no sistema,
e vai ficar um pouco mais claro, tá? Nós temos também a questão dos parâmetros de ciclo, né, que também tem alguns parâmetros ali específicos, né, do novo ensino médio, então também a gente vai dar uma olhadinha. As turmas, né, como é que se cadastram essas turmas, em relação à geração de escala, como é que funciona, né, as matrículas nos itinerários, né, porque além da matrícula no curso regular do novo ensino médio, a matrícula principal, eu tenho a matrícula dos itinerários, que são as disciplinas, né, que não fazem parte da formação geral básica, né. Como é que a gente visualiza isso lá no cadastro de notas da turma? Também quero dar uma olhadinha com vocês, né? Então, são várias rotinas que tiveram alguma alteraçãozinha, assim, às vezes uma coisa bem pequena, mas que foram feitas para atender a questão do novo ensino médio, tá? Então, é uma demanda legal, né? Nós tivemos que fazer essas adaptações, né, para atender essa nova estrutura de curso, né, do ensino médio. Então, olhando um pouquinho assim cada tela, tá? Sobre o curso de itinerários. Então, falando do novo ensino médio, nós vamos ter dois cursos, na verdade, cadastrados no sistema, tá? A gente vai ter o curso novo ensino médio, normal, né? Como a gente tem o do ensino médio que vinha acontecendo, porque essa implantação ela está sendo gradual, né? Nós começamos com o primeiro ano, depois, né, a primeira série, depois a segunda série, e por fim a terceira série, até nós não termos mais o curso em ensino médio mesmo no sistema, nós vamos ter somente o novo ensino médio, que seria essa nova estrutura, né? Então, nós temos, na verdade, a gente está falando de dois cursos, tá? A gente está falando do curso por ciclo, que é o novo ensino médio, que a gente, né, daí teve que criar no sistema um curso novo, né, geralmente com essa descrição ali, né, novo ensino médio, aonde a gente tem um curso regular, né, normal por ciclo. O curso de itinerários, que daí é outro curso que a gente teve que cadastrar, porque aí ele é um curso que é por disciplina. Lembro que eu comentei na semana passada, né, da diferença dos tipos de curso, né? O curso por ciclo, ele é aquele curso em que eu vou fazer todas as disciplinas previstas, que é o caso do novo ensino médio, ele vai ter um currículo, né? O novo ensino médio vai ter um currículo que vai ter todas as disciplinas que são obrigatórias, que é a formação geral básica, né? A gente precisa fazer aquelas disciplinas e aquela quantidade de horas de cada disciplina. E a gente vai ter o curso de itinerários, que faz parte do novo ensino médio, né? Mas é um outro curso onde eu vou só ter essas disciplinas optativas, né? Tanto as disciplinas que são lá do percurso avançado, que são, né, disciplinas isoladas, como as disciplinas de grupo, né? Que são essas outras disciplinas que fazem parte de um grupo, né? Que é do percurso comum ali. Então, o que a gente tem de diferente no curso de itinerários, tá? Ele é um curso anual, né? Ele vai se durar o ano todo, e ele é um curso por disciplina. Então, o curso de itinerários, ele precisa ser por disciplina. Por quê? Porque ele vai ter escolhas de disciplinas do itinerário. O do novo ensino médio vai continuar normal, ensino médio, né? Por ciclo. Mas o de itinerários vai ser por disciplina, tá? O do novo ensino médio, então, ele é um curso por ciclo, né? E lá na configuração da base curricular do novo ensino médio, do curso novo ensino médio, a gente vai apontar o curso que vai ser de itinerários, tá? Então, eu tenho um curso chamado itinerário, que é um exemplo, tá? A descrição desse curso é itinerário, a descrição que vai se colocar aqui, né? É relativa, de repente está ensino médio itinerário, acho que é a nomenclatura que geralmente se utiliza, né? E aí, aqui embaixo, aqui onde está a aba base curricular ali, depois eu vou mostrar lá no sistema, tá? Mas só para a gente já ir olhando esses detalhes, a gente vincula ali que ele usa itinerários, esse curso, né? Por quê? Porque ele é um curso diferenciado. Os demais cursos, né, que eu tenho lá, educação infantil, ensino fundamental, não vai ter essa marcação. Então, no novo ensino médio, eu vou ter que ter essa marcação aqui, que ele usa itinerário e qual é o curso de itinerários que eu tenho cadastrado. Tá? Então, eu faço esse vínculo dos dois cursos, né, essa ligação aqui nessa abinha, onde eu vou dizer qual é o curso que faz parte
dos itinerários e que faz parte do novo ensino médio. Bom, no currículo, o que que a gente tem de diferente, tá? A gente vai ter uma base curricular com as disciplinas que fazem parte, né, do currículo, e lá no currículo do itinerário, tá, do curso de itinerários, a gente vai ter essa marcação do itinerários reprova. Por quê? Porque nem sempre, né, conforme ao regulamento, enfim, né, a legislação que segue, ou características né, da metodologia de trabalho com o ensino médio, a gente vai ter reprovação ou não vai ter, né, daquele itinerário. Então, se eu quero que aquele itinerário reprove, por exemplo, né, tem uma disciplina lá que o aluno não conseguiu atingir a média, né? E eu desejo que esse itinerário reprove no final, porque senão o que que vai acontecer? Se esse parâmetro não estiver marcado, nunca vai ter reprovação no itinerário, tá? Ele vai sempre ser uma disciplina que o aluno faz e, né, e vai ser sempre aprovado, por exemplo, né? Não vai ter reprovação. Ele é uma disciplina que não vai contabilizar para o resultado do ciclo, tá? E também essa questão ali das diretrizes curriculares, tá? Que eu comentei antes. Nós tínhamos antes ali somente duas opções. O sistema já tinha isso pré-definido, né? Que era a parte diversificada e base nacional comum. Hoje é possível a gente fazer criar esse cadastro, né, de tipo de componente, porque daí eu posso ter essa nomenclatura para os grupos, por exemplo, né, o grupo lá de ciências humanas ou ciências da natureza, enfim, né, os grupos ali que já vem mais ou menos pré-definido, essa definição, né, e aí a orientação que a gente também tem sempre ali, passa para o suporte nós nunca vamos atender vocês e dizer, aqui tu tem que botar essa ou aquele, né, tipo de componente. Essa definição vai vir lá da assessoria educacional, né, com toda a estrutura direitinho, né, a mantenedora já vai fazer esses cadastros, já vai deixar prontinho o currículo de vocês. Então, é só para conhecimento, tá, de que esses tipos hoje são cadastrados, e antes a gente não tinha isso, né, então a gente tem hoje como cadastrar, e essa distribuição das disciplinas, né, qual disciplina que vai fazer parte de qual grupo, isso é a estrutura curricular lá, a base curricular, que já vem lá de um acompanhamento da assessoria educacional, né, enfim, visando ali, considerando todas as características, né, e considerações do MEC, né, então não pode inventar, né, o que vai colocar, é uma definição que vem, né, e essa estrutura toda, então, é montada ali e organizada toda essa configuração aqui pela mantenedora, tá? Então, é assim que a gente trabalha neste caso, né? Então, só para conhecimento de vocês, o que que a gente tem de novo no currículo, né? E que é importante a gente saber, porque daqui a pouco, não está acontecendo a reprovação do aluno, ou está acontecendo, então é um parâmetro que a gente tem que ficar de olho, por exemplo, ali, né? Que esse itinerário está reprovando ou não, tá? Essa é a rotina do cadastro de tipo, né? Que nem eu disse para vocês que hoje é possível cadastrar esses tipos, então, quando a mantenedora vai fazer esses currículos, ele vai usar esse cadastro. No parâmetro de ciclo, a gente vai ter esse parâmetrozinho aqui, que é bem importante, tá? Que vai indicar quantos itinerários é obrigatório o aluno fazer. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um itinerário, ele vai ser obrigado a matricular em um. Se ele tentar matricular em dois, o sistema não vai permitir, né? Então, ao menos um itinerário tem que estar cadastrado, matriculado, tá? Essa configuração aqui está no curso do novo ensino médio, tá? Não é no parâmetro de ciclo do itinerário, no parâmetro de ciclo do novo ensino médio. Então, ali eu vou ter, acho que no do itinerário, se não me engano, depois vamos conferir, mas acho que ele nem habilita, tá, esse campo, ele fica habilitado aqui, porque ele é o curso do novo ensino médio. Então, eu defino aqui quantos itinerários o aluno precisa fazer, né, em cada período. E um grupo de disciplina, ele conta como um, tá? E geralmente a gente tem, né, depois a gente vai olhar ali na base curricular, a gente tem os grupos, né? Por exemplo, né, de ciências da natureza, eu vou ter as disciplinas que fazem parte, né? Cada grupinho ali vai ter as suas disciplinas. Então, eu escolhendo aquele grupo, né, daquele mesmo tipo de componente, eu vou fazer um só, mas são várias disciplinas fazendo parte de um grupo, tá? Ele vai contar como um. Então, isso a gente vai visualizar depois também.
Cadastro da turma, tá? O que que tem de diferente no cadastro de turma dos itinerários, tá? Do novo ensino médio, vai ser um cadastro normal de turma, como a gente já viu na semana passada, né? A gente vai vir aqui, vai cadastrar essa turma, enfim, normal, ou vai replicar, né? Se for para o ano seguinte, a gente vai, é o mesmo processo, tá? Aqui não muda toda essa questão de abrir período, né? Ajustar parâmetro de ciclo, né? Criar turmas ou replicar turmas, né? Para o ano seguinte, né? Do novo ensino médio, tá? Mas aqui tem uma coisa importante: quando a gente vai criar as turmas do itinerário, tá? E a gente escolhe uma das disciplinas de um grupo ali, por exemplo, o grupo tem 4 disciplinas, tá? Eu vou escolher uma delas, tá? Para matricular o aluno. Ele já vai, desculpa, para criar a turma, né? Ele vai automaticamente criar as demais do grupo. Então, eu não preciso criar turma por turma, tá? Se eu tenho um grupinho de disciplinas que formam, né, ali um grupo de alguma área ali, então ele vai criar automático as demais. Ele vai sempre dizer, quando eu crio a primeira, né, ele vai dizer assim, ó, as demais disciplinas vinculadas a este mesmo grupo também, né, de grupos de disciplinas, também tiveram suas turmas criadas. Então, quando eu salvar, ele já vai fazer automaticamente esse processo de criar essas disciplinas daquele grupo, tá? E eu também posso usar a replicação, assim como a gente já usa para as turmas convencionais, né? Então, a replicação de turmas, todo o processo que a gente viu semana passada de abrir período, ajustar parâmetro, né? Fazer as turmas, replicar as turmas, criar o currículo, tá? E aqui é importantíssimo, o currículo do novo ensino médio, do itinerários, ele precisa ser criado antes das matrículas, tá? Porque depois a gente não consegue fazer esse ajuste. E daí, assim, o que que acontece, né? Que a gente até teve situações ano passado, agora, né? No início do ano foi, né? O final do ano passado, não me recordo. Que é essa questão de tu matricular, e aí teve alteração, porque às vezes vem essas definições depois, né? Então é importante a gente trabalhar com isso assim, de já, antes de fazer as matrículas do novo ensino médio, ter já a estrutura curricular definida. Porque daí a gente matricula o aluno, e aí a gente tem uma questão aqui que é o seguinte. Por exemplo, o currículo trocou só 2 disciplinas, o aluno está matriculado em 3. Eu não consigo excluir aquela terceira, né? Por exemplo, tinha 3 e mudou para 2 no grupo, né? Então, eu tenho tinha um grupo com 3 disciplinas, agora vai passar a ter 2, porque teve alterações curriculares lá, enfim. Então, aquela terceira disciplina, eu não consigo fazer exclusão, porque quando eu excluo uma disciplina do aluno, ele exclui todas. Então, eu tenho que excluir tudo e refazer de novo refazer essa matrícula. Então, dá um certo transtorno, assim, né? Já tem turmas matrícula vinculada, aquela coisa toda. Então, o ideal é que a gente trabalhe para não precisar fazer esse retrabalho de excluir tudo, matricular tudo de novo, a gente tenha essa definição desse currículo antes de fazer as matrículas do novo ensino médio, tá? Esse currículo já estar cadastrado, esse é o ideal, tá? Geração de escala, eu coloquei aqui só para comentar com vocês, porque a gente falou semana passada da geração de escala, né? A geração de escala para o curso do novo ensino médio, ele é feito somente para o curso de novo ensino médio. Eu não vou vincular aqui, ele nem aparece aqui para vincular o curso de itinerários, porque a gente só vincula aqui para liberar as matrículas no portal, e aí no portal ele vai selecionar lá os itinerários, né? A gente só vincula aqui a questão do novo ensino médio, e daí automaticamente lá vai vincular, porque os cursos estão vinculados os dois, tá? Bom, sobre a matrícula, tá? Nos itinerários, como é que funciona? A gente tem uma matrícula principal, né? O aluno vai ter uma matrícula principal, e aquele botãozinho que na sexta-feira, quando a gente falou, né, sobre as atividades complementares, né, ele aparece escrito aqui atividade complementar, agora ele mudou o nome, mudou para itinerários. Então, quando é uma matrícula do novo ensino médio, esse botãozinho já muda de nome, tá? Ô, Lucila, com Sim, licença, tu tá pois não. compartilhando a tua tela? Não estou? Pra mim não tá aparecendo. Peço perdão, pra alguém tá aparecendo? Desculpa, pessoal, acho que eu esqueci de compartilhar, né? Não.
Não está aparecendo? Ai, me desculpem, gente. Eu vou retomar aqui, então, tá? Eu acabei esquecendo realmente de compartilhar, tá? Obrigada, Micael. Não, sem problema. Tá. Eu estava mostrando aqui, tá? Bem feliz da vida, achando que vocês estavam vendo tudo, tá? Me desculpem. Esqueci desse detalhe, mas vamos lá. Então, aqui é o início ali que eu estava comentando com vocês, tá? Sobre os itens que a gente vai olhar. E eu estava mostrando aqui na tela, acreditando que todo mundo estava vendo. Então, aqui é o cadastro do curso que eu falei para vocês, tá? Que é o que do itinerário, né? Que ele é por disciplina. Aqui, no caso, no cadastro do novo ensino médio, né? Eu vou dizer ali naquela abinha base curricular que ele usa itinerários, e vou apontar qual é o curso de itinerários que ele está cadastrado para vincular nele, né? Aqui a questão de se ele reprova, né, ou não, no parâmetro de ciclo, isso tudo depois eu vou mostrar para vocês lá, tá? Eu só coloquei aqui umas telinhas para a gente já ir acompanhando. O cadastro de tipo de componente, né, aqui que foi habilitado também. A quantidade de itinerários que eu comentei antes, né, que eu posso fazer em cada período. E a questão do cadastro de turma, né? Quando eu cadastro uma turma, automaticamente essa turma vai criar as demais turmas do grupo, tá? Em relação à geração de escala, então, a gente só vincula o novo ensino médio, e da matrícula que eu estava comentando aqui, então, esse botãozinho de itinerários, né, que ele muda de nome quando a gente está falando de um curso de novo ensino médio, né, ele muda ali, porque é onde eu vou ver as disciplinas do itinerário, assim como no curso de atividades extra, né? A gente, quando clica no curso ali na linha do curso, esse botão vai aparecer atividades complementares para mim poder ver as disciplinas, né? Para a gente poder acessar as disciplinas do curso extra. Aqui ele vai mudar para itinerários para poder acessar as disciplinas do itinerários, tá? E aí, então, essa é a telinha, né? Assim, é uma tela igual praticamente a lá dos cursos extras, né? Onde eu vou ter em cima a matrícula principal no curso do novo ensino médio, tá? E embaixo, então, eu vou ter as disciplinas que o aluno está matriculado, tá? E aí vai aparecer, então, as disciplinas, os grupinhos ali, né? Onde ele está matriculado, como é que é o nome dessa disciplina, ó. Então, aqui a gente tem um grupo, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui eu tenho um grupo Ciências da Natureza e Matemática. Então, as disciplinas que fazem parte desse grupo, né, ela vai matricular automaticamente o aluno. Então, se eu colocar em uma, ele já vai matricular em todas, porque eu não tenho opção de fazer, se ela é de um grupo, eu tenho que fazer todas ao mesmo tempo, tá? E a gente tem algumas ações aqui, tá? Então, que é o botão de matricular, o de afastamento. O afastamento eu só consigo fazer aqui quando eu tenho uma turma fechada já, tá? Se a turma está aberta, a gente faz exclusão, né? A gente não costuma fazer afastamento em turmas abertas, né? Não faz muito sentido, assim. A gente sempre faz o afastamento quando aquela turma já está fechada, já está em andamento, o aluno desistiu, enfim, ou por algum motivo, né, teria que afastar ele daquela disciplina, matricular em outra, enfim, por alguma situação eu tenho que afastar o aluno daquela disciplina. Mas isso somente depois da turma fechada. Se tiver aberta, a gente faz a exclusão e era isso, tá? E aí o remanejo também, né? Pode acontecer de ter troca de turma, né? Estava na turma 211, foi para 212, então também tem como que remanejar as disciplinas para outra turma. Lembrando que o grupo, ele está sempre juntinho, né? Então, se eu fizer matrícula, tudo que eu fizer, se eu excluir uma disciplina aqui, vai excluir todas, então tudo que eu fizer aqui dentro dessa rotina vai excluir tudo, tá? Então, vai afetar todo o grupinho, tá? Bom, outra questão aqui, então, que é aquilo que eu falei, no momento que eu matriculo o aluno numa disciplina, né? Ele vai selecionar todo, né? E no desktop a gente vê tudo, tem as turmas abertas e fechadas. Então, no sistema eu consigo fazer essas matrículas a qualquer momento. No portal, eu só consigo ver as turmas quando elas estão abertas para matrícula, tá? Então, ela tem que estar aberta, tem que estar com vaga, tudo certinho para poder matricular lá no portal, tá? Aqui no college, não. No college ele vai me mostrar ali as abertas e fechadas, enfim, tá?
No cadastro de notas da turma, também queria só salientar esse item aqui, porque lá quando eu vou olhar o boletim do aluno, eu consigo ver tanto as disciplinas, aqui nessa abinha disciplina, significa as disciplinas do novo ensino médio, que são aquelas comuns, né, que todos os alunos do ensino médio vão fazer. Então, né, língua portuguesa, educação física, biologia e tal, todas as disciplinas. E aí eu vou ter uma abinha itinerários, que vai me mostrar as notas do aluno na disciplina de itinerários. Então, a novidade aqui nessa rotina de consulta do boletim é poder ver ao mesmo tempo consultar todas as notas do aluno, tanto no curso do novo ensino médio quanto nos itinerários, tá? Então, aqui vai me mostrar tudo que ele tiver cursando, né? E que tiver as notas dele aqui para consultar, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre alguns relatórios, tá? A gente vai dar uma olhada no sistema agora e depois a gente vai ver a questão de relatórios, tá? Relatórios cadastrais de professores, de alunos, que são rotinas que a gente usa bastante, né? Onde eu acesso todas as informações de cadastro, né? Tanto de alunos quanto de professores. Alunos por turma também é uma rotina que a gente usa bastante. Estatística de matrículas, né? Mapa de turmas e mapa de avaliações e faltas. São relatórios bem importantes para a secretaria, a gente vai dar uma olhadinha neles, tá? Claro, a gente tem mais um monte de outros relatórios importantes que a gente utiliza, né? E algumas coisas também que são desenvolvidas especificamente, às vezes estão lá no gerador de relatórios, algum relatório específico, mas a gente vai falar desses aqui que são relatórios, assim, padrão do sistema, né? E que também são bem importantes para o nosso dia a dia. Então, vamos lá, vamos para o sistema, tá? Vamos começar, então, aqui olhando o cadastro do curso, tá? Lembrando, novamente, que esse curso, ele vai ser cadastrado pela mantenedora, né? Se precisar alguma alteração, vai ser feito por lá. Então, a gente vai ter aqui um curso de novo ensino médio. O ensino médio normal vai manter, né? Porque ainda tem o terceiro ano, né? Que ainda está sendo atendido neste curso, né? E aí, a gente tem o novo ensino médio, que é esse curso que foi criado novo. Então, ele vai ser um curso normal, por ciclo, né? Porque é um curso que o aluno vai estudar o ano inteiro, com todas as disciplinas que ele tem. E a diferença vai estar aqui, ó, que eu vou dizer que ele usa itinerário e qual é o curso de itinerários que ele vai usar, né? Porque eu vou vincular um curso no outro. Então, eu tenho um curso cadastrado, né, de ensino médio, e este curso vai ter o vínculo aqui, eu vou dizer que ele usa itinerários, né? E vou colocar aqui qual é o curso de itinerários que eu vou vincular a ele, tá? Então, tem que ter esse vínculo. É mais ou menos o que a gente já tem hoje, por exemplo, que eu acho que alguns utilizam, que é o curso de progressão parcial, né? Que também a gente tem um curso lá, de progressão parcial, e lá no curso regular eu digo qual é o curso de progressão daquele, que está relacionado àquele curso regular, né? Então, lá no fundamental eu vou botar qual é o curso de progressão, né? Que eu vou vincular, né? Que são essas configurações aqui. Então, curso de dependência, né? Qual é o curso de dependência? Então, quando a gente tem aquela opção de ter cursos de progressão, né? Que são aqueles cursos que eu não sei se as unidades aqui utilizam, acredito que alguma utilize, que são aqueles cursos que o aluno precisa fazer algumas disciplinas somente, né, que ele reprovou no ano anterior, por exemplo, uma, duas disciplinas, se oferece essa dependência, né, eu não sei se alguma escola da rede utiliza ainda essa estrutura, mas é aqui também que a gente vincula, então segue a mesma linha, tá? Então, é como eu vinculo o curso que digo qual é o de dependência, eu também vou dizer aqui qual é o curso de itinerários que vai vincular no novo ensino médio. Eu preciso ter isso aqui parametrizado para fazer a ligação entre esses dois cursos, tá? Então, basicamente, do curso novo ensino médio, a diferença vai ser essa aqui, tá? Aí eu vou ter um curso novo, que daí foi criado, né, para as unidades, né, já foram criados, que é o ensino médio itinerários, que é esse que está vinculado aqui no novo ensino médio, né? O ensino médio itinerários. Então, vamos olhar esse curso. Qual é a diferença desse aqui? Ele vai ser um curso por disciplina, de novo, por que ele é por disciplina e não por ciclo?
porque ele tem seleção de disciplinas, né? Eu não vou matricular o aluno, ele é obrigado a fazer aquele grupo de disciplinas, não? Ele vai selecionar, vai ter um currículo onde eu vou ter disciplinas disponíveis, né? E aí, conforme o que a escola ofertar, né? As turmas que forem criadas, vai ser disponibilizado aqueles grupos para eles escolherem, aquelas disciplinas, né? Então, aqui a configuração basicamente do itinerários é essa, né? Ele é um curso por disciplina, tá? Ele vai ter aqui os mesmos ciclos do ensino médio, do novo ensino médio normal, né? Então, ele não vai ter grandes diferenças em relação aos demais cursos. A única coisa que a gente precisa observar é que ele é um curso por disciplina, tá? Aí a gente tem o currículo, tá? Desse curso. Vamos dar uma olhadinha no currículo. Então, eu vou ter um currículo no novo ensino médio, e aí, olha, vai ser as disciplinas, né? Olha aqui, as disciplinas normais que a gente vai ter da formação geral básica, e tem algumas disciplinas aqui de percurso comum. Então, o que que significa isso? Quando eu matriculo um aluno no novo ensino médio, ele vai obrigatoriamente cursar todas essas disciplinas. Isso aqui não tem opção para ele, né? Os alunos do novo ensino médio, eles todos vão ter que fazer todas essas disciplinas. Elas são obrigatórias, porque elas são uma disciplina que estão prevista no currículo de um curso por ciclo, né? Então, não tem como optar. Isso aqui ele vai ter que cursar, tá? Então, são essas disciplinas de formação básica, percurso comum aqui, né? Que ele vai ter que fazer. Tá? Então, isso aqui já é posto, tá para lá, o aluno matriculou, tá, já está lá para ele essas disciplinas aqui para cursar. E aí, ele vai poder, então, fazer seleção de disciplinas no currículo do itinerários, né? Então, vamos ver aqui, por exemplo, da primeira série. Aí, eu vou ter essas disciplinas aqui, que são grupos, né? E o percurso avançado, tá? Essas disciplinas do percurso avançado, até onde o pessoal me passou aqui, em outro momento, elas são feitas num outro sistema, né? A matrícula delas, né? Não sei se o pessoal tá aí, pode confirmar, mas essas disciplinas, elas não são feitas a matrícula geralmente aqui pelo college, né? Tem um outro sistema onde o aluno se matricula, né? E essas disciplinas depois são integradas, vêm para o nosso sistema, tá? E tem os grupos, tá? Nós temos os grupos aqui, por exemplo, ciências da natureza e matemática. Então, eu tenho todas essas disciplinas aqui, ó, núcleos de estatística e probabilidade, física na atualidade, saúde individual e coletiva, preparo La Salle matemática e preparo La Salle ciências da natureza. Todas essas disciplinas, elas formam um grupo. Então, quando o aluno seleciona uma delas, ele automaticamente vai matricular em todas, porque ele vai ter que fazer esse grupo todo, tá? E vai valer como um itinerário, tá? Lá naquela marcação do parâmetro de ciclo vai valer como um. Então, eu só vou poder escolher um, tá? E em relação a essas aqui, então, a mesma coisa, tá? Grupo de ciências humanas e linguagens também. Vai matricular em uma, vai matricular em todas, tá? Então, essa é a questão do currículo que é diferenciado. E aí tem aquele parâmetro que eu falei para vocês, ó. Se eu, por exemplo, um aluno que está fazendo aqui essa disciplina de estatística e probabilidade aqui em contexto, ele tiver reprovado, e eu quero que, não, se ele reprovou nessa disciplina, reprovou no ensino médio, né? Então, eu tenho que ter esse parâmetro marcado, tá? Então, indica-se o resultado da disciplina vai interferir no resultado final do aluno, tá? Então, os itinerários, as disciplinas de itinerário que tiverem essa marcação, se o aluno reprovar nessa disciplina, ele reprova no ensino médio, tá? Eu não sei se vocês utilizam essa possibilidade ou não, mas só para a gente saber que tem essa funcionalidade, tá? De que pode reprovar, aí tem que estar marcado aqui, tá? A questão de tipo de componente que eu comentei com vocês antes, porque antes aqui a gente só tinha duas possibilidades, né? Que era a Base Nacional Comum e Parte Diversificada, hoje é possível a gente ter uma rotina nova no sistema, né, relativamente nova, que foi implantada junto com o novo ensino médio, que é poder cadastrar esses tipos, que vão ser o quê? Os grupos, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho ciência da natureza e matemática. Esse tipo de componente curricular, ele é um grupo,
né? E esse grupo eu vou ter disciplinas dentro dele, né? Que vai formar esse grupo. Então, basicamente, de diferença aqui no currículo é isso, tá? Eu vou ter essa opção de dizer que ele reprova ou não, e posso ter cadastrado aqui outros grupos, né, para vincular essas disciplinas dentro desse grupo, tá? No parâmetro de ciclo, nós temos o seguinte. Novo ensino médio, tá? Vai ter os parâmetros normal, que nem a gente viu na semana passada, ele vai ter aqui toda a configuração de avaliação, em módulos, enfim, e aqui ele vai ter a quantidade, deixa eu ver aqui do ano anterior, que não está definido. Ó, quantidade de itinerários que ele vai poder fazer, tá? Então, esse parâmetro que é importante, tá? Que é a quantidade de itinerários para matrícula, e esse também, disponibilizar apenas turmas do mesmo ciclo, tá? Então, esse parâmetro aqui, o que ele vai aparecer, vai fazer, tá? Ele vai mostrar, então, por exemplo, os itinerários somente da primeira série, né? Porque senão vai ficar aparecendo os itinerários das outras séries que não interessa para aquele aluno. Então, ele vai disponibilizar apenas turmas da primeira série para o aluno poder matricular, porque o que acontece? Se eu não marco isso aqui, daqui a pouco vai aparecer itinerários lá da segunda série, enfim, então tem que estar marcado esse parâmetro. E a quantidade de itinerários para matrícula também, tá? Então, esses dois parâmetros são as únicas coisas diferentes aqui no parâmetro de ciclo do novo ensino médio, tá? Notem que é do curso novo ensino médio, tá? Se a gente olhar o parâmetro do itinerários, ó, ele não vai ter habilitado isso aqui, porque não é aqui que eu defino, né? É lá no curso regular que eu vou dizer quantos itinerários ele precisa fazer, porque está vinculado ao novo ensino médio. E aqui, vocês observaram que do novo ensino médio eu tenho 3 parâmetros, um para cada série, né? O itinerários eu só tenho um, porque quando um curso é por disciplina, ele tem um parâmetro de ciclo único. E aí, esse parâmetro de ciclo vai valer para todas as disciplinas. Então, significa o quê? Que essa estrutura de configuração aqui de avaliação, por exemplo, tá? Do itinerários, ele vai valer para todas as disciplinas dos itinerários, tá? Não tem como uma disciplina fazer aí um tipo de avaliação e as outras de outro tipo. Então, isso aqui vai valer para o curso itinerários. Todas as disciplinas de itinerários vai ter a mesma configuração. Isso é padrão, tá? Quando é um curso por disciplina. Sempre vai ter um parâmetro de ciclo único para esse curso. É diferente do curso regular, né? Ali do por ciclo, que eu vou ter 3 parâmetros, um para cada série, tá? No novo ensino médio, eu vou ter um parâmetro de ciclo somente, tá? Então, o parâmetro de ciclo é isso, tá? E mais? Cadastro da turma, tá? Deixa eu só fazer um exemplo aqui para a gente ver. Deixa eu ver se tem turmas aqui em 2024. Não. Vou incluir aqui uma turma. Não, desculpa, do itinerários, tá? Deixa eu ver uma aqui que é de grupo. Acho que esse aqui é grupo, né? Pelo que eu me lembro. Deixa eu botar aqui. Tem que informar o turno. Ajustar. É bom que ele vai avisando, né? O que a gente esqueceu de fazer. Ó, então, o que ele me diz? Ó, as demais disciplinas desse grupo tiveram suas turmas criadas. Então, notem que eu criei para uma disciplina. E aí, se eu for aqui pesquisar, ó, ele já criou para todas, ó, tá? Então, quando eu crio uma disciplina de grupo, tá? E como é que eu sei que ela é de grupo? Se eu olhar aqui no currículo, né? Deixa eu abrir o currículo aqui de novo. Se eu olhar aqui no currículo, eu sei que ela é do mesmo grupo, porque ela tem aqui, ó, grupo, né? Essa coluna grupo, e me diz que essas disciplinas aqui são do mesmo grupo, né? O mesmo tipo de componente.
Notem que essa de percurso avançado, que é essas que se fazem avulso, que a gente diz, né? Elas não têm grupo, então eu posso escolher aqui, né, uma disciplina dessas que ela não tem grupo. Agora, se eu vou fazer uma disciplina de grupo, né, que é do grupo, então ele vai me mostrar aqui, vai sempre matricular em todas e criar as turmas também, tá? Que é isso que ele fez aqui, ó. Eu escolhi uma só e ele já criou para o grupo todo, tá? Por quê? Porque elas estão sempre vinculadas, tá? Isso é o cadastro de turma, tá? Em relação à matrícula, então, vamos fazer uma matrícula aqui para testar. Deixa eu pegar aquele meu aluno que eu tinha criado. Aqui que ele já está matriculado. Então, vou fazer uma matrícula para ele no novo ensino médio, tá? Então, essa matrícula aqui vai ser feita, segue o mesmo processo de matrícula que já é feito, né, na instituição. Matriculou na turma principal, ó, curso novo ensino médio, tá? Eu não vou ter acesso, isso é importante também, tá? A visualizar aqui a matrícula do itinerários, tá? Eu vou visualizar as disciplinas, mas ele não tem uma matrícula principal que me mostre qual é o currículo que o aluno está, né? Onde é que está? Ele vai me mostrar o currículo aqui do novo ensino médio. Então, no novo ensino médio, ele está nesse currículo aqui, né? O currículo vai estar nas turmas, na verdade, disciplina, tá? Não tem uma matrícula principal no itinerários, tá? Então, eu vou visualizar aqui a matrícula dele no novo ensino médio. Aí, eu vou aqui no botãozinho itinerários, que daí vai me dar acesso ao curso de itinerários, tá? Daí, agora, neste momento, eu já nem estou mais vendo lá novo ensino médio. Na verdade, está ligado, né? Mas aqui eu estou com manutenção de matrícula por disciplina itinerários. Então, aqui são os itinerários, tá? São as disciplinas optativas. O novo ensino médio, eu matriculei no momento que eu fiz essa matrícula aqui principal, ele já matriculou o aluno em todas as disciplinas do currículo, né? Que são do ensino médio, tá? Então, está matriculado. Vou no itinerários para fazer as matrículas disciplina, tá? E aí, quando eu for aqui, então, eu tenho dois grupos disponíveis. Ó. Eu tenho o grupo de ciências humanas e o de ciências da natureza e matemática, né? E ciências humanas e linguagem. Então, eu vou selecionar uma disciplina. Ó, selecionei uma, ele já seleciona todas. Por quê? Porque como ele é um grupo, né? Eu não consigo fazer uma disciplina à parte, tá? O que vai me aparecer aqui? As turmas que eu tenho vaga e as turmas que eu tenho que foram criadas, tá? Ah, não está aparecendo turma aqui para matricular. Bom, então tem que dar uma conferida, tá? Se não está aparecendo a turma aqui, talvez não tenha sido criada turmas para aquela disciplina, tá? Então, isso é uma informação importante. Preciso ter aqui as turmas criadas para que apareça aqui a disciplina para matricular. Tá? Então, de todas, claro, por isso que quando a gente cria lá a disciplina, ele já cria de todas. Por quê? Porque se eu vier aqui e não tiver aqui todas as disciplinas do grupo, o sistema vai acusar isso, ele vai dizer, não, precisa matricular em todas do grupo. Então, tem que ter turma para todas. Por isso que quando a gente cria, já cria automático. Porque senão, às vezes, podia acontecer, né? Assim, criei só 3 disciplinas, não criei para as outras 2, ele não vai deixar matricular o aluno, porque precisa ter turma para 5 disciplinas do grupo, neste caso, né? Então, vou selecionar aqui a disciplina e vou concluir, tá? Agora, vamos ver aqui se eu tentar matricular neste aqui. Aqui ele não está validando, não deveria validar a matrícula num itinerário só, né? Aqui eu vinculei todas as disciplinas para ele, ó, tá? Tá, daí não quero essas disciplinas, quero excluir, tá? Vou excluir. Quando eu for excluir uma disciplina só que eu marquei para excluir, né? Ele vai dizer, ó, todas as matrículas e disciplinas do grupo serão excluídas. Confirma a exclusão? Sim. E aí ele vai me excluir o grupo todo. Se eu for excluir, ele vai excluir o grupo todo. Ele não exclui uma disciplina somente,
tá? A mesma coisa para o afastamento, ele sempre vai ficar as disciplinas do grupinho unidinhas ali, tá? Ele não vai separar elas, sempre vão estar unidas. Então, se eu matriculo, matricula toda, se eu excluo, exclui toda, se eu afasto, se eu remanejo, qualquer procedimento que eu vou fazer com uma disciplina de grupo, ele vai fazer esse processo, tá? Ele vai juntar de todo o grupo, tá? E fazer esse processo com todas as disciplinas, tá? Daquele grupo que eu estou matriculando. E as demais disciplinas, que é aquelas que eu falei para vocês que é de percurso avançado ali, né? Elas são feitas num outro sistema, né? E elas vêm automático para dentro, tem uma integração que traz essas disciplinas para cá, tá? E aí o processo, gente, é o mesmo daquele processo que a gente falou na semana passada, né? Então, fiz todo o processo, abri período, né? Fiz as turmas, né? Ajustei parâmetro de ciclo, já criei currículo, fiz as matrículas, né? Tá tudo pronto. Como é que a gente começa o andamento dessa disciplina? Vou ter que fechar essas turmas, né? É diferente do que a gente falou na sexta, que era os extras. Extra a gente não fecha a turma, não faz esse processo. Por quê? Porque não tem nota, né? Mas no caso do novo ensino médio, sim. Então a gente vai ter que fechar turmas, gerar boletim, né? Fazer montagem de horário, fazer a geração de diário, né? Todo esse processo que a gente faz com as turmas regulares, a gente precisa fazer com o novo ensino médio, tá? Todo o processinho lá de fechar, que é todo aquele fluxo que a gente fez na semana passada, fechar, gerar boletim, gerar diário, liberar digitação, né? Tudo isso normal para esse curso aqui, tá? Então, liberei para o professor, né? Gerei boletim, gerei diário, o professor está fazendo a digitação, tá? Então, o professor digitou, fez todo esse processo de digitação e a gente quer consultar isso, né? Como é que eu vejo onde é que estão as notas destes alunos? Então, eu vou aqui no cadastro de notas da turma, que é onde a gente visualiza as notas do aluno no sistema, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar 2022, porque 23 não deve ter notas ainda, né? Vou pegar um aluno aqui da primeira série, né? Por exemplo, e vamos olhar as notas dele. Então, quando eu vou aqui no boletim, ó, eu tenho acesso a todas as notas do aluno nas disciplinas que ele tem no novo ensino médio, tá tudo aqui digitadinho, né? E também do que ele tem no itinerários, ó, em cada trimestre, né? Então, as notas que ele tem nos trimestres, né? E as notas que ele tem nos itinerários, tá? Então, eu consigo ter essa flexibilidade aqui de olhar essas notas e aqui o resultado final dele, tá? Ele está aprovado em tudo, né? Tudo aprovado. Então, ele vai ter uma aprovação aqui no novo ensino médio, tá? Então, aqui é importante também que eu consigo ter um panorama geral das notas do aluno, tanto nas disciplinas básicas quanto o que ele fez no itinerário, tá? Vai me mostrar todas as notas aqui, tá? No cadastro de notas da turma. Então, eu venho aqui e tenho acesso. Ah, mas eu quero ver só lá, ver, ou preciso alterar uma nota de itinerários, ou enfim, olhar. Também tenho acesso aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui, vou escolher a disciplina, né? A turma, vai me mostrar os alunos, mesma coisa, tá? Eu vou ter as notas deles aqui, as faltas, né? Mesma coisa, mesmo processo das demais turmas. Também tenho acesso ao boletim, daí vai me mostrar tudo, né? Canhoto de notas, né, com as parciais, né, que eles têm lá no portal, vai mostrar tudo aqui certinho como a gente tem nos demais ciclos, tá, nas demais turmas. Então, basicamente, é isso, tá? O curso de itinerários, ele é um curso né, vinculado ao novo ensino médio, é um curso regular, não deixa de ser um curso regular, né, porque é da educação básica, né, só que ele agora tem essa estrutura de ter esse vínculo do curso de itinerários para poder fazer essas escolha de disciplina, né, porque a gente, na estrutura que a gente vinha tendo de ensino médio, a gente não tinha opção de escolher disciplinas, né, fazia tudo que tinha ali. Então, para atender essa necessidade de escolha de disciplina, é que foi criado essa estrutura diferente, né, de um novo curso
por disciplina, que é o itinerários, para poder fazer essa seleção de disciplinas, tá? Então, são essas parametrizaçõezinhas ali bem básicas, né? Alguma configuraçãozinha que é diferente, né, dentro da estrutura. A estrutura em si é a mesma dos cursos que a gente já tem, mas tem algum parâmetrozinho ali diferente só para diferenciar e poder fazer essa configuração e atender essa questão das matrículas de ensino médio, tá? Bom, basicamente de ensino médio era isso, tá? Seguindo, então eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns relatórios importantes que a gente tem no college, tá? Para a secretaria, especificamente, tá? Então, a gente tem o relatório, por exemplo, de cadastral de alunos, que a gente usa bastante, né? O que que eu tenho nessa rotina, acesso? Porque, assim, tem rotinas que tem campos específicos que ela consegue buscar, né, das rotinas do sistema, né? Por exemplo, aqui se eu quiser tirar informações de financeiro, nem, né, talvez tenha alguns campos que eu não vou conseguir buscar, né? Por quê? Porque aqui é uma rotina mais da questão do cadastro do aluno. Então, a gente tem rotinas específicas no sistema que vão buscar informações em algumas áreas do sistema. Ah, mas o meu relatório que eu preciso precisa juntar de várias áreas, né? Ali precisa de financeiro, precisa de informações do cadastro, e não tenho. Bom, daí a gente tem aquelas situações que são no gerador, que são relatórios desenvolvidos, né, pela consultoria, para atender essas necessidades de modelos que não tem tudo que vocês precisam, por exemplo, né, que alguma rotina do sistema não atende, né? Então, a gente trabalha hoje ali no suporte, né, ali atendendo esses chamados que vêm com alguma inconsistência, alguma informação, alguma coisa que não está, ou que precisa adicionar, né? Mas quando a gente precisa fazer esses modelos novos, a gente precisa da consultoria, né? A gente precisa de um consultor, desenvolver, fazer todo, né, desenvolver ali todo o formulário, layout desse novo modelo, né? Colocar todas as macros ali com as informações que precisa. Então, isso é um trabalho, assim, um pouquinho mais demorado, né? Então, quando precisa de algum relatório novo, ali o pessoal, então, ali da mantenedora geralmente nos solicita, né? Mas a gente atende aqui as questões que são, né, dúvidas ou alguma coisa que precise ajustar, pequenos ajustes a gente sempre faz nos modelos de relatório. Então, essa rotina aqui, ela especificamente vai buscar informações do cadastro do aluno. Então, a gente viu na semana passada o cadastro do aluno, né? Todas as informações que a gente cadastra lá, né? Ou a maioria delas, a gente consegue acessar aqui nesse relatório, tá? Então, assim, preciso de uma lista com os telefones das famílias, né? Preciso de uma lista lá com o nome dos pais, preciso de uma lista com o nome dos responsáveis. Tudo isso a gente pega nessa rotina, tá? Porque ela vai buscar as informações do cadastro. Preciso o aluno com a data de nascimento, o aluno com os documentos dele, né? O número de documento, enfim. Todas essas informações que estão relacionadas no cadastro do aluno, tá? Então, é possível a gente retirar aqui nessa rotina. Deixa eu pegar aqui, vou pegar uma turminha, vou pegar só um exemplinho aqui de gente visualizar. Uma turma só. Aqui peguei itinerários, pegar 2 ou 3 alunos só para a gente olhar. Então, eu vou ter aqui uma série de relatórios, né, que estão disponíveis para vocês e que trazem uma série de informações, né, fichas, mapa de matrículas, aqui tem do pedagógico, um monte de informações. Geralmente, a gente pega aqui nos relatórios, então, a gente, quero uma lista, né, de assinaturas, porque às vezes tem, por exemplo, reunião com as famílias, alguma coisa assim que precisa de assinatura né, da família, por exemplo, né? Então, a gente tem uma lista de assinaturas, onde a família vai colocar lá, assinar no nome lá do nome do aluno, enfim. Então, é uma rotina que me permite tirar uma série de relatórios, né, sobre os alunos, cadastro do aluno, tá? Então, é uma rotina bem usada, assim, que a gente usa bastante para ter acesso a essas informações que estão lá no cadastro do aluno. Então, aqui, por exemplo, né, eu vou ter o nome dos alunos, como eu peguei só 3, né? E aí vai ter aqui ao lado para assinar por algum motivo, porque o aluno tem que assinar, ou a família, enfim, né, em relação àquele aluno. Então, bem básico, né, com
os dados que a gente precisa. Então, a gente consegue, tá, organizar isso aqui, às vezes tem solicitações, quero só, né, com aluno, nacionalidade, aluno, identidade, aluno, CPF, a gente, se não tem aqui, né, a gente consegue organizar e montar esses relatórios, tá? Que são importantes para o dia a dia, né? Que são os relatórios que a gente consegue ter informações, né? Às vezes até em relação à ficha de saúde, alguma coisa assim que a gente precisa ter em mãos, né? Para ter as informações desse aluno, né? Ter acesso às informações mais rápido do que ficar consultando, por exemplo, no sistema, né? Então, esse é um dos relatórios, tá? A mesma coisa a gente tem para os professores, tá? Eu posso pegar aqui e fazer filtros, tá? Por nome, por CEP, CPF, né? Por data de nascimento, por qualquer filtro aqui, tem uma série de critérios aqui de filtros que eu posso usar, né? Para pesquisar professores, tá? Também posso pesquisar por disciplinas ministradas, né? Então, quero ver que só em 2023 os professores que estão, né, vinculados lá. Aí eu pego aqui todas as disciplinas que tem disponível. Então, se eu quero de uma disciplina específica, eu posso filtrar também, né? Todos os professores disponíveis, vou pegar só dois aqui, só para... E aí eu vou ter relatórios aqui específicos, né? Por exemplo, né, disciplina, aí eu consigo aqui também ver quais são os professores, quais são as disciplinas, por exemplo, né, que eles estão vinculados, turma que ele está vinculado, né? Então, por exemplo, eu tenho um professor na escola, eu não sei em que turmas ele está dando aula, né? Então, aqui é uma opção de buscar também um relatório e poder ter isso, né, para acesso, assim, para pesquisa, aonde esse professor está dando aula e qual disciplina. Então, se eu entrar lá na montagem de horários dessa turma aqui, né, vai estar lá o professor de matemática, né, vinculado nessa turma aqui. Então, vai ser esse professor que vai estar lá. Então, é uma forma de buscar, tá? Assim como outros dados, tá? Dados gerais, né, do professor, às vezes informação de endereço, contatos, né? Uma série de coisas aqui que eu posso pesquisar e usar a lista de assinaturas também, né? Que nem a gente tem lá, por exemplo, preciso ter uma listagem lá de algum evento, alguma coisa que o professor precisa assinar a presença, né? Então, tem essa listagem aqui. Então, a rotina de relatório cadastral, ela, de professor, também vai buscar dados do cadastro do professor, tá? Então, esse é o processo que a gente faz para ter acesso a essas informações, é usar essa rotina para buscar dados do cadastro do professor, tá? Isso é o cadastral. Nós temos também o alunos por turma, tá? O alunos por turma, ele é legal porque ele traz, eu consigo tirar a listagem, né? Até para a gente ter um controle, assim, de ver quais são... Quando a gente vai fazer aquele processo, por exemplo, que a gente falou semana passada, lá no início do período, né, do ano letivo, para eu poder confirmar, né, quais são os alunos que estão naquela turma. Então, eu posso tirar um alunos por turma, ele vai me dar uma listagem de alunos em cada turma, né, e eu consigo daí visualizar, né, tanto nas turmas principais quanto disciplina, quais são os alunos que estão naquela turma. E aí a gente consegue ter essa organização, né, porque assim, senão eu vou ter que ir lá na matrícula e ficar pesquisando turma por turma, né, então é uma listagem já que vai me dar dos alunos, até para uma chamada inicial também, né? Daqui a pouco fazer um diário provisório, vamos dizer, né? A gente pode usar essa rotina, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma turminha. Primeiro ano. Aqui eu posso fazer por disciplina, ou deixar assim, ele vai fazer por ciclo, né? Se eu quero só alunos confirmados, né? Por exemplo, né? As origens. E aqui eu vou ter todos os alunos, né? Então, eu tenho aqui uma série de modelos também, né? Claro, esses modelos todos, lembrando que vocês daí, precisando de alguma coisa diferente nas unidades, tem que solicitar lá para a mantenedora para a gente poder providenciar isso, né? Mas, assim, tem bastante coisa, né? Eu vi que tem muito relatório, assim, disponível, acho que a maioria, né, são poucas coisas que não atendem. Então, assim, ó, esse aqui, por exemplo, é um diário provisório,
que, por exemplo, vamos dizer que iniciou o ano letivo, tá? A gente ainda não fez lá, não fechou turma, não gerou diário, não gerou o diário para o portal, né? Ainda não tem como fazer essa chamada lá online, né? Então, a gente tem essa possibilidade de tirar esse relatório aqui provisório, né? Que o professor pode fazer à mão ali, até para ele não se perder, porque depois não vai lembrar quem veio, quem não veio, né? A gente tem que ter algum registro. Então, é uma forma de fazer um diário provisório, onde cada dia, né, o professor vai botar a mão ali a data e vai fazer a chamada, né? Lá, botar o pontinho de presença, né? A faltinha para o aluno que não veio. Então, essa é uma forma da gente fazer aquela organização inicial lá, né? Que é pegar essas listas e conferir, né? Lá naquela sala de aula, tá? Esses alunos realmente estão presentes lá, né? Tem alguém que não está aqui na lista, está frequentando, às vezes acontece, né? Tá lá na sala de aula, às vezes está na turma que não era para estar, enfim, ou, né? A gente consegue fazer daí aqueles ajustes que a gente comentou que é importante de fazer no início do ano. Então, tendo essas listas facilita, né? Então, esse diário provisório é uma possibilidade de fazer, né? E poder já saber quais são os alunos que estão na turma e tudo mais, né? E aí tem uma infinidade de outros relatórios aqui que eu acho bem legal que a gente pode usar também, né? Daí também aqui vai ter relatórios também, alguns a gente consegue fazer alguma coisa com o cadastro, né? Que nem aqui, por exemplo, nome do pai e da mãe, né? Tem algumas coisas aqui que dá para usar também, mas ele é basicamente uma rotina para tirar uma lista de alunos por turma, assim como o nome dele já diz, né? Mapa de turmas, tá? Esse relatório a gente usa bastante no início do ano, né? Eu acho que vocês devem usar lá nas suas unidades, porque ele é um relatório que me mostra, né, que quantos alunos eu já tenho matriculado em cada turma, tá? E aqui tem uma informação bem importante que é a data de referência, tá? Então, eu vou colocar aqui a data de hoje, ele vai me mostrar o que eu tenho feito no sistema até a data de ontem, por exemplo, né? Por quê? Porque vamos supor que eu faça, e às vezes a gente tem situações que vem assim, mas eu afastei o aluno hoje e eu vou tirar um mapa de turmas, e ele ainda está contando lá como se ele estivesse na turma. Sim, por quê? Porque essa atualização de informações ela vai acontecer na virada do dia, né? Então, às vezes, eu preciso colocar uma data de referência aqui superior. Se eu botar, por exemplo, aqui uma data dia 4, né, ele já vai incluir essas informações, né? Eu tenho que, às vezes, usar uma data posterior à data atual, tá? Então, a data de referência, ele não vai mostrar as ações feitas naquele dia, tá? Então, por isso que, às vezes, não vai trazer o dado que vocês esperavam ali, né? Isso acontece muito. Então, essa data de referência é importante, tá? E aqui eu tenho a opção de trazer só turmas principais, se eu quero trazer alunos afastados, né? Então, tem uma série de filtros aqui que vocês podem usar, tá? E aí ele vai me mostrar o quê? Por exemplo, deixa eu pegar uma turma aqui. Eu vou pegar todas essas turmas aqui do novo ensino médio. Aí aqui tem uma outra coisa importante, tá? Essa rotina aqui, como algumas outras do sistema, vocês viram que lá no Alunos por Turma e no Cadastral eu filtrei o modelo, né, que eu queria. Essa rotina, ela não tem modelo de relatório, ela não tem um gerenciador onde eu posso, é uma rotina fixa, tá? Então, se eu tiver algum problema nela, eu tenho que encaminhar isso para desenvolvimento, porque é só no fonte do sistema que vai mexer nessa rotina. Ela não tem aqui como eu criar um modelo diferente, ou, né? Ela é fixo, esse relatório, ele é assim, tá? Então, ele vai me trazer o quê? Né? As turmas, e a quantidade de alunos que eu tenho, masculino e feminino. Não bateu aqui a quantidade. Bom, aí tem que olhar se está sendo preenchido o sexo, por exemplo, no cadastro do aluno, né? Aqui, ó, por exemplo, estou vendo que eu tenho 21 alunos, né? Tenho 10 e 10. Alguém está sem sexo informado, né? Porque dá 20 e não 21, tá? Então, aqui, se não está fechando essa quantidade, é porque algum aluno talvez não tenha lá o sexo preenchido. Nessa turma 211, tem algum aluno que não está preenchido, por exemplo, né? Então, não bate aqui a quantidade de masculino e feminino, tá? Então, essa é uma informação que às vezes, né? Mas não está batendo o número.
Mas aqui, então, vai me dar o total, tá? O total no curso e total geral de alunos do que eu filtrei. Então, se eu filtrar 2 cursos, vai me dar o total geral nos 2 cursos, né? Então, aqui me dá uma possibilidade de saber como é que está o preenchimento dessas turmas, né? Durante o processo de matrícula ali, eu consigo ir acompanhando quantos alunos já tem nas turmas, né? Então, já tá no limite, já atingiu, né, a quantidade de alunos, como é que está a formação dessas minhas turmas. Então, aqui eu posso tirar esse relatório, né, considerando aquela data ali de referência, como é que está hoje, como é que estão hoje as minhas turmas, tá? Então, esse é o mapa de turmas que é bastante usado ali no início do ano para a gente ter essa organização também, né, ali de saber quantos alunos tem em cada turma, tá? A gente tem vários relatórios aqui, né, vou falar só de alguns, que é o Estatística, que também, Estatística de Matrículas, que também me mostra, é bem legal também para a gente ver, por exemplo, se eu tenho alunos com matrícula não confirmada, tá? Então, eu vou filtrar aqui, ó, alunos com matrícula não confirmada. Daí eu consigo tirar, é o único relatório aqui que me lembro no sistema que vai me trazer essa listagem, tá? De matrículas não confirmadas, tá? Então, eu consigo, ó, ver, por exemplo, ó, quem da primeira série ainda não confirmou matrícula, tá? Se eu coloco e sai tudo em branco, porque está todo mundo confirmado, né? Eu posso colocar também alunos com matrículas confirmadas, tá? É uma possibilidade, daí me mostra todo mundo, né? Deixa eu pegar aqui uma turma. Hoje estou só no ensino médio. Também é fixo, tá? Não tem como mexer nesse relatório. Então, se não tiver alguma coisa adequada, a gente tem que encaminhar para olhar. Então, aqui o que que eu vou ter? Ó, todos os alunos que estão confirmados na turma, a quantidade, né, de masculinos e femininos, e de novo, né, aqui se não tiver preenchido o sexo no cadastro do aluno, não vai contabilizar isso aqui certo, né? Então, eu tenho aqui o total de alunos na turma, confirmados, tá? Então, também a possibilidade de tirar esse tipo de relatório, tá? E tem uma outra possibilidade aqui nessa rotina também, que é o controle de vagas, tá? Que vai me mostrar a quantidade de vagas nas turmas, tá? Deixa eu pegar uma turma aqui do Fundamental. Sexto ano. Ó, por exemplo, tá? Vagas. E daí, assim, ó, aqui é as vagas no ciclo, tá? Aonde que tá essa informação de vagas, tá? Lá no parâmetro de ciclo. Olhando 2023, né? Ó, tá aqui, ó, tá? A quantidade de vagas que eu colocar aqui vai impactar lá naquele relatório. Então, eu já digo aqui, ó, no sexto ano de manhã, quantas vagas eu tenho? 216 vagas vai ter para o sexto ano de manhã, tá? Então, quando eu vier aqui nesse relatório, ó, ele vai me mostrar, ó, tenho 216, desculpa, 216 vagas, tá? O que que eu já tenho de matrícula? 30. O que que eu tenho de saldo, então? Né? Então, aqui é uma possibilidade também de ver número de vagas, considerando, tá, o que está no parâmetro de ciclo definido como quantidade total, e aqui considerando que eu já tenho de matrículas, tá? Nessas turmas do sexto ano. Então, dá a possibilidade, mas, né, também de poder visualizar o que que eu tenho ainda de vaga no sexto ano, mas tem que estar preenchidinho lá no parâmetro de ciclo, tá? Então, ele olha lá para aquela rotina para fazer esse relatório. Então, essa rotina de estatística de matrícula a gente usa bastante por isso, né? Aqui a gente tem a opção de filtrar por data. Eu quero saber quais os alunos que se matricularam lá em março, né? Então, posso filtrar aqui as matrículas que foram feitas em março, né? Posso pegar por data, tá? É uma possibilidade também. Esses relatórios a gente pode usar eles para conciliar, né? Tanto esse aqui quanto o mapa de turmas, né? A gente pode tirar o alunos por turma e conciliar esses relatórios, né? Fazer uma análise deles junto e ver, né? Se está tudo certinho, se o total de alunos ali tá certinho no sistema, tá?
Geralmente, às vezes a gente recebe alguns chamados de numeração, de quantidade, né, que não está batendo. Mas, vou dizer para vocês assim, ó, que 99% dos casos é filtro, tá? Então, assim, nunca, são umas rotinas que nunca dá problema, assim. Se a gente está tendo informações diferentes nessas rotinas de quantidade de alunos, é por algum filtro diferente que a gente está usando. Talvez a gente precise fazer uma análise daí, e aí descobrindo qual é o aluno que está diferente, ou porque às vezes a gente colocou uma informação lá, uma data de confirmação posterior, enfim, algum filtro que não está batendo. Mas aí a gente vai analisando e vai tentando descobrir onde está a diferença, tá? Mas, assim, muito difícil ter erros nessas rotinas aqui, né? Ter inconsistências ou ter problemas. Elas geralmente trazem bem corretos, sim, os números, tá? E o mapa de avaliações e faltas que eu queria mostrar para vocês também, tá? Que é uma rotina que a gente usa bastante, que é o mapão que a gente diz, né? Aonde eu consigo ver as notas da turma toda, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar uma turma de 2022, que é mais fácil da gente poder visualizar isso. Vou pegar todas as disciplinas, e aqui eu tenho filtros, ó. Eu posso fazer por disciplina, né? Uma disciplina específica, e eu tenho filtros, ó. Eu não quero ver nota, eu quero ver média, tá? Lembra que eu falei que a nota e a média tem diferença se a gente usa preventiva, né? Senão vai ser a mesma coisa. Eu quero ver as notas, as médias e faltas em cada trimestre, tá? Aqui eu tenho esse campinho necessidade, que é bem interessante, que é o quê? Eu, baseado, assim, já tenho digitação no primeiro e segundo trimestre. Eu quero ver nesse relatório quanto que esse aluno precisa tirar em matemática no terceiro para provar, tá? Então, é esse campinho aqui, tá? Opa, desculpa, necessidade, tá? Essa necessidade aqui, ele vai me mostrar, então, uma coluna com o que falta para esse aluno tirar para passar de ano no terceiro trimestre, tá? Considerando que eu já, de novo, né, que eu já tenho notas no primeiro e no segundo. Estou no terceiro trimestre e eu quero saber quanto que esse aluno vai precisar em matemática, né? Então, é uma possibilidade de usar esse parâmetro, tá? De necessidade, porque ele vai me dizer assim, ele precisa tirar 5 para passar em matemática, né? Então, eu consigo ver de cada disciplina qual é a necessidade desse aluno, tá? Então, aqui, eu vou avançar aqui, tem mais filtros ali, né? Também uma rotina fixa, né? E vai me mostrar, então, as notas, né? E aí é interessante, às vezes, quando tem conselho de classe, a gente usa, né, muito esses relatórios, porque tem um panorama geral, né? Com as notas de toda a turma, de todos os alunos, em todas as disciplinas. Então, é um lugar onde eu consigo olhar, né? Tudo que eu tenho de informação, né? Daquela turma, né? As notas que eu tenho daquela turma, de todas as disciplinas, de todos os alunos da turma, né? Não preciso tirar um relatório um por um, eu consigo visualizar aqui, tá? É uma rotina que tem uma série de parâmetros, né? Tanto para me tirar para poder visualizar, né? Para a gente poder olhar as notas dos trimestres, como também ali as notas finais, né? Média final, as notas dos exames, tá? Ele acessa aqui um monte de dados, por isso que ele demora um pouquinho, né? Também para gerar, porque conforme a quantidade de informações que a gente solicita, ele vai trazer, vai processar esses cálculos ainda, né? Então, ele vai demorar um pouquinho mais para gerar, tá? Mas, basicamente, ele é um relatório para isso, tá? É para visualizar as faltas do aluno, e aí eu posso fazer isso em cada trimestre, né? E posso fazer isso também no final do ano, daí tirando de todos os módulos, né? Para poder ter uma visão geral durante todo o ano das notas desse aluno, tá? Então, o que que ele vai me trazer aqui? Por exemplo, com os filtros que eu fiz, né? Ele trouxe aqui, língua portuguesa, ele trouxe as notas, as faltas, as notas, as faltas, as notas e as faltas. E ele não me trouxe nada de necessidade, porque já encerrou o ano, né? Então, ele não tem necessidade nenhuma, né? E aí, então, assim, aqui, nesse caso, necessidade apareceria se eu ainda não tivesse nota no terceiro, né? Que seria a necessidade do terceiro. Nós temos a possibilidade também, que eu acho que é mais usado ainda, que é a necessidade para o exame, depois para recuperação, tá? Então, vamos dizer que terminou o terceiro trimestre
e esses alunos ficaram em recuperação, tá? Quanto ele precisa tirar na recuperação, né? Então, esse parâmetro vai me mostrar isso, tá? Quanto que ele precisa tirar na recuperação, né? Claro, antes de eu digitar as notas, eu tenho nota até o terceiro, né? Calculei as notas no terceiro, ele vai me mostrar quanto que ele precisa tirar no terceiro, na recuperação para passar, considerando depois dos 3 trimestres, tá? Eu tenho a possibilidade de trazer a média final, né? De trazer nota do exame, de trazer resultado final dele, total de faltas, percentual de presença. Aqui eu também tenho a opção de trazer, esse aqui é resultado na disciplina, né? Aqui é resultado do ciclo, total de faltas, tudo do total do ano, tá? E a média geral dele, por exemplo, do ano. Eu posso também filtrar alunos que estão os que estão aprovados, os que estão em recuperação, por exemplo, estou no terceiro trimestre e calculei as notas, né? Aí vai me dar lá os alunos que estão aprovados, né? E os que ficaram em recuperação. Eu quero ver uma lista dos que ficaram, só os que ficaram em recuperação. Então, vou fazer esse filtro aqui e ele vai me aparecer só os alunos que o resultado deles, não está aparecendo ninguém, eu não sei o quê, né? Não tá correto. Porque só vai aparecer aqui os alunos que lá no cadastro de notas da turma, né? Eu calculei no terceiro trimestre e o resultado deles está recuperação, tá? Senão ele não vai aparecer nessa lista. Ele vai olhar para o resultado, isso aqui é resultado, tá? Resultado do aluno. Ele está aprovado, né? Está reprovado. Quero uma lista só de reprovados, né? Quero uma lista só dos aprovados. Quero uma lista de aprovados, quem aprovou depois da recuperação, né? Quem reprovou, fez recuperação e reprovou. Então, eu consigo fazer uma rotina que tem um monte de possibilidades, assim, eu até convido vocês a explorar ela, né? Porque ela tem um monte de recursos, a gente nem usa tudo que tem, tá? Mas ela tem um monte de possibilidades de acesso a essas informações, né? Em relação a avaliações dos alunos, tá? Então, me dá a possibilidade de fazer esse monte de filtros aqui, né? Imprimir grupos, né? Ó, só o grupo, só as disciplinas do grupo, né? E aqui também tem uma coisa legal. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que botar todos aqui. Me habilita. Que é filtrar também, ó. Eu posso fazer um filtro por notas. Por exemplo, no primeiro trimestre, eu quero ver todo mundo que tem nota abaixo de 5, né? Ou abaixo de 7, ou, né, maior. Então, tem umas possibilidades aqui de filtro para eu ver quem é que está com a nota abaixo da média, né? Tem a possibilidade de grifar essas notas, isso aqui é legal também, né? É uma dica, assim, para quem ainda não usa. Por exemplo, eu quero que apareça em vermelho, tá? Todo mundo que tem nota menor do que 7, que é a média, vamos dizer, né? A média para passar é 7. Quem tem nota menor que 7, eu quero que apareça em vermelho, tá? Deixa eu pegar pegar só uma disciplina aqui, ver se tem alguém com nota. Pegar dois, é mais rápido. Tá, tem que desmarcar aqui. Ó, então, eu pedi para me trazer em vermelho, né? Todo mundo que tem nota, né? Abaixo da média, 7, né? Então, eu peguei só a nota do primeiro e do segundo, né? Que é o primeiro trimestre e que é o segundo trimestre, né? Então, todo mundo que tem nota abaixo da média no primeiro e no segundo. Então, também é uma forma da gente poder verificar, até para quem vai fazer preventiva, né? Saber quem é que aqui precisa de preventiva, né? Que quando está usando a preventiva durante os trimestres, quem precisa fazer? Quem está com essas notas vermelhas aí, né? Que não atingiu 7 ainda, tá? Então, tem um monte de recursos nessa rotina, acho que ela é bem, assim, interessante, porque ela me dá essas possibilidades, né? De grifar, de filtrar por nota, né? E mais que eu tenho aqui? Tem uma questão, dos que precisam de preventiva, ó, tá? Então, eu quero ver só quem precisa de preventiva, né? Aqui não tá habilitando, porque acho que não usa preventiva dele, não habilita. Mas, assim, eu quero ver só os alunos que precisam de recuperação preventiva, né? Que é aquela recuperação que a gente falou que é durante o trimestre, né?
que algumas unidades utilizam. Então, eu posso filtrar para ver somente os alunos que estão em recuperação preventiva, por exemplo, tá? Então, ela tem um monte de recursos, assim, tá? O que mais? Bom, eu tinha anotado esses relatórios aqui para falar para vocês, tá? Mas eu quero mostrar um aqui ainda. Tem mais, né? Um monte de relatórios aqui. Ata, a gente falou, né? Tem diário de classe, que eu posso tirar aqui, que é também similar àquele provisório, né, que a gente viu, só que a turma tem que estar fechada, tá, para tirar esse diário, que é para fazer a chamada à mão, tá? Que a gente diz, né, que o professor vai lá e faz as marcações. Eu não tenho aqui como ver as presenças e faltas do aluno, as marcações, tá? A não ser que a gente tenha um modelo de relatório criado aqui no gerador de relatórios específico. Eu sei que tem alguns clientes que usam isso, mas a gente não tem aqui como ver somente acessando lá o portal para ver as faltas, tá? Esse diário aqui que eu mostrei para vocês, ele sai em branco, que é para preencher a mão mesmo, tá? O que mais? Tem alguns aqui que é para curso por disciplina. Tem um que eu queria falar, mostrar para vocês. Alunos por família. Esse aqui eu acho bem legal, tá? O que esse relatório traz? Assim, às vezes a gente precisa saber quantos alunos tem, né? Às vezes tem irmãos na escola, eu não sei, né? Como é que eu vou saber os alunos que têm irmão na escola, né? Por exemplo, né? Então, esse relatório é bem legal para isso, tá? Porque eu consigo fazer aqui, ó, selecionar por pai ou mãe, selecionar por responsável financeiro, quem são os alunos que têm o mesmo responsável financeiro, né? Então, isso, acho que é uma informação bem legal, assim, que a gente pode também tirar nesse relatório aqui, né? Eu quero saber por mãe, por exemplo, né? Posso também dizer aqui quantidade de filhos, maior ou igual a 2. Quem tem mais do que 2 filhos na escola, né? Aí tem que botar uma data aqui, né? Então, eu tenho essa possibilidade. Vou pegar o curso aqui, o ensino fundamental. Se ele não vai dar um número menor aqui, porque senão vai dar muita gente. É só do sexto em diante. Então, ele é um relatório que vai me trazer isso, tá? Eu acho bem interessante, assim. Aqui é só resumo. Ó, então ele vai trazer quem é o responsável, quem são os filhos dele, né? Acho bem legal, acho que é um relatório que é bem útil, assim, né? Para gente em secretaria, porque aí tu consegue ver quem é o responsável e quem são os filhos dele, que turma que estão esses filhos, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma pessoa que tem 2 filhos, né? E as turmas que essas crianças estão, a data de nascimento, também dá para. Esses relatórios também são customizáveis, né? Então, alguma informação que não tem, eu preciso que traga aqui também alguma outra, claro, se tiver, né, essa possibilidade desse campo nessa rotina, dá para incluir ali. Então, aqui é uma rotina que eu acho bem legal, assim, que eu lembrei depois, não anotei ali, né, para mostrar para vocês, mas achei legal de falar, porque às vezes as pessoas não sabem que ela existe, né? E é uma rotina bem legal para isso, para eu poder ver quem tem irmão na escola, por exemplo, quem é o irmão, que série está, né? Ou quem são as crianças, né, os alunos, né, da escola que tem aquele responsável financeiro, né? Então, posso pegar por pai, mãe, responsável e ver quem são as pessoas que estão vinculadas àquele responsável, tá? Então, é uma sugestão também, uma dica, né, de relatório legal, assim, para ser utilizado, tá? Então, esses são alguns relatórios básicos ali da secretaria, né, que eu quis trazer para mostrar para vocês. A gente tem mais algumas coisas ali, né, mas esses são os que a gente mais usa, né, cadastral, alunos por turma, o mapa de turmas, o mapa de avaliações e faltas, né, que é o único relatório, assim, mais completo, padrão que a gente tem para verificar notas, né, dos alunos e tal. Então, é uma sugestão, assim, de utilização, né, para quem ainda não está habituado a usar, e explorar, né, explorem, porque tem bastante filtro, né, então a gente vai fazendo essas combinações de filtro ali e vai me trazendo os dados cada vez mais, né, mais próximos ali da realidade. Então,
basicamente, era isso, gente, hoje. Era a questão dos relatórios, que eu queria apresentar para vocês, alguns relatórios básicos, e a questão do novo ensino médio. Então, nós vamos agora abrir para perguntas, e se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que a gente trouxe aqui, né, o que a gente falou, não sei se querem perguntar alguma coisa, ficou claro o que eu apresentei? Estão muito quietinhos hoje. A mim não gerou dúvidas. Tranquilo? Então, tá, pessoal, qualquer coisa também, quiserem depois, né, anotar, trazer num outro momento, a gente pode conversar a respeito. É bem básico, né, algumas das coisas que a gente falou aqui também são questões que a gente já falou na semana passada, né, de processos que a gente vem fazendo, né, já, né, no decorrer aí do período, então, são coisas que nem eu disse, algumas coisas aqui talvez vocês já conheçam, já estão cansados de usar, usam bastante, com bastante frequência, mas a gente está partindo do pressuposto que tem gente nova ou que algumas coisas vocês não conheçam ainda, tá? Mas essa é a ideia, a gente trazer essas questões. Eu vou disponibilizar ali para vocês o relatório, tá? De hoje. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar aqui no chat, então, as questõezinhas de hoje. E então era isso, pessoal. Não sei se tem mais algum comentário. Lucila, é o Marconi. Eu só queria Oi, Marconi. reforçar, tudo Uhum. bem? Tudo? Eu só queria reforçar o pedido para o pessoal responder ali o formulário, né? Para a Uhum. gente perceber se o pessoal entendeu mesmo o conteúdo, né? Que no final a ideia é disponibilizar um certificado aí para aqueles que participaram, né? Então é importante que preencham o formulário que a Lucila colocou aí no chat. Obrigado. Isso, eu que agradeço. Porque a gente vai olhar para essas respostas, né, pessoal, nesse sentido, né, da gente ver quem participou e também para nossa avaliação, né, tipo, né, acho que não ficou muito claro alguma coisa, né, então a gente pode daqui a pouco, num outro momento, retomar. Isso aqui é um assunto que às vezes tem coisas assim, conteúdos que a gente falou aqui também que são um pouco mais complexos, né, daqui a pouco a gente teria que fazer, retomar, fazer, né, para fixar melhor, enfim. Mas, no geral, assim, está sendo bem positivo, né? Assim, acho que está sendo bem aproveitado tudo que a gente tá falando. Mas é interessante para isso, tá? Para depois a gente poder, porque a gente vai olhar para essas listas depois e fazer esses certificados, né? Baseado em quem respondeu ali, que a gente vai entender que participou nesses dias. Certo, pessoal? Então, quero agradecer aí a presença de vocês, né? E amanhã estamos de volta. Amanhã iniciamos, então, falando um pouquinho sobre portais, né? Vamos falar sobre o portal do professor, mostrar algumas funcionalidades. Espero vocês amanhã, então, nesse mesmo horário. Ok? Bom dia para todos. Bom dia. Abraço. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.